boas-vindas a todo mundo aí que está participando da nossa live de hoje, né, sobre aceleração de carreira. Hoje temos duas convidadas super especiais, né, que é a Fabíola Silva da BAT, antiga Souza Cruz, né, British American Tobacco, né, se eu falei direito, e a Andressa Tomazolo, da GSK, né? As duas são da área de RH, elas vão falar um pouco mais da área delas, né? Só dei um breve resumo sobre elas. E hoje a gente vai iniciar com a Andressa, né? Que vai falar um pouco sobre a aceleração de carreira de talentos, né? Então, obrigado pelas duas também por participarem e compartilharem esse conhecimento com todo mundo, tá bom? É isso, gente. Espero que gostem hoje dessa live. Você que vai abrir a apresentação, Mark? É a Evelyn. Evelyn vai abrir, Evelyn? Ah, tá, foi. Bom, pessoal, eu que agradeço, né, o convite, queria dar boa tarde a todo mundo, em especial ao Thiago, seu colega, Mark, ajudando a aumentar o número de meninos. Ele é da GSK e ele conhece muito do que eu vou falar hoje aqui. Então, vou falar um pouquinho de mim. Quem pegou o comecinho aí já viu, eu tenho mais de 20 anos na área de RH. Eu sou a mãe da Júlia e do André. A Júlia tem 6 anos, o André tem 10. E sou muito feliz. Eu brinco que eu sou formada em psicologia. Eu sou psicóloga desde criança. Eu sempre fui aquela pessoa que gostava de ouvir mais do que falar. Então, a minha vocação foi sempre por esse caminho. E desde que eu entrei na faculdade, eu já fui trilhando a área de RH, já trabalhei na Embraer, já trabalhei na Gol, empresa aérea. Enfim, depois vocês veem lá, né, a minha trajetória. Estou há 9 anos na GSK. Hoje eu sou head da área de consumo. Então, para quem não conhece a GSK, ela é dividida, né, em farma e consumo. Dentro de farma você tem a parte de vacinas, enfim, a gente está por algumas mudanças, mas basicamente é farma e consumo, e eu sou a head do Brasil de consumo. E eu vou contar para vocês hoje um case que a gente teve, né, que é um programa de aceleração de talentos. Então, um pipeline de sucessão para talentos. E a gente vai falar um pouco como é que ele decolou igual esse foguete. E quando a gente fala de aceleração, a gente pensa realmente em alguma coisa que vai mais rápido, né, do que o usual. Então, se você puder passar para mim, por favor, o próximo slide, eu vou contar um pouco do nosso contexto, que a gente tem um programa, né, um processo de avaliação de talentos bastante robusto, em que ele é bianual. Então a gente usa uma ferramenta bastante conhecida, que é o Ninebox, né, em que você avalia uma matriz de performance e potencial, e você colegiado. Então a gente faz isso uma reunião colegiada, não só com o gestor direto da pessoa, mas com áreas correlatas, e a gente faz essa discussão, né, 2 vezes ao ano, e logo depois a gente fala sobre o plano de sucessão. E a gente começou a identificar, e nesse plano de sucessão, a gente coloca quem é o chamado Ready Now, né, que está pronto agora para assumir aquela função ou em até 1 ano, o Ready Soon, que é de 1 a 3 anos, e o Ready Later, que é de 3 a 5 anos. Então, a gente, depois dessa avaliação de talentos, a gente faz o plano de sucessão. E a gente começou a identificar que essas posições críticas, muitas vezes, elas estavam sem, né, Ready Now, sem aquele pipeline imediato para assumir aquelas posições. E a gente chama de posição crítica toda aquela em que, se eu ficar sem uma pessoa nela, eu posso até causar um impacto grande para o negócio. Então, nós começamos a entender. Se puder passar para o próximo slide, eu agradeço. A gente começou a se perguntar, né, o que estava acontecendo. Por que a gente, apesar de ter tantos talentos, não tinha nenhum Ready Now? E muitas vezes partia para um recrutamento externo. Eu via que tem bastante gente que trabalha com recrutamento, e quando a gente vai para o recrutamento, apesar de você estar falando que, né, o modo virtual muitas vezes prejudica, é claro que quando eu vou para um recrutamento externo, eu vou contar todas as minhas habilidades, todos os meus feitos, né, todas as minhas competências, e obviamente é isso que a gente espera no processo seletivo. Mas quando eu olho para dentro de casa, quando eu olho para os meus talentos, eu conheço todas essas fortalezas, mas eu também conheço o ponto de desenvolvimento deles, né? Então, muitas vezes, quando a gente olha para dentro, a gente acaba tendo critérios diferentes de quando a gente olha para fora. E a gente espera o nosso talento estar pronto, né? Então, eu fazer o check em todos os boxes para garantir que ele está pronto para assumir aquela posição.
Então, a gente fala muito aqui, né? Quando você joga a gente brinca, quando você joga um talento na piscina, ele vai sair nadando. Talvez ele demore um pouquinho, mas ele não vai morrer afogado. Então, às vezes a gente estava esperando esse talento se transformar num atleta olímpico, e aí vinha a concorrência e pegava esse talento, e a gente perdia isso. Então, a gente começou a pensar, né, todas as variáveis que podiam estar acontecendo. E muitas vezes, quando eu olho para esse talento, eu penso só na carreira dele de modo vertical, né, em escada, como a gente diz. Se você puder passar para mim, por favor. Então, aonde está a chave? Sim, né, a chave é o plano de desenvolvimento, o bom e velho conhecido de RH, plano de desenvolvimento. Então, nós voltamos para esses talentos para desenhar um plano de desenvolvimento que atendesse não só as necessidades deles, como também os objetivos do negócio. Então, identificando quais eram os gaps de desenvolvimento, identificando quais eram as necessidades do negócio, a gente, em parceria, RH, em parceria com o gestor, a gente conseguiu desenhar um plano de desenvolvimento não só vertical, né, em escada, como em treliça. Então, a gente criou algumas posições que a gente chamou de feeder roles, que são aquelas posições em que eu posso colocar esse profissional, pode ser de forma lateral, pode ser em outra área, que são posições em que ele adquire esse conhecimento, né? São posições que alimentam esse plano de desenvolvimento, para que ele ganhe experiência e possa, através, né, da diversidade de cenários e de interações, e de times, ele possa adquirir esse conhecimento. Então, a gente pensar na carreira não só vertical, como a carreira também transversal, foi uma das chaves que a gente teve para que a gente pudesse desenvolver os nossos talentos de forma acelerada e a gente pudesse acelerar esse plano de sucessão. A gente tem várias ferramentas dentro da GSK que nos ajudam nesse desenvolvimento, nesse plano de desenvolvimento. Se você puder passar para mim, por favor. Então, quais são as ferramentas que a gente usa, né? Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, depois a gente pode, né, tem um tempinho para perguntas e a gente pode falar mais, tá? Então, eu tenho algumas políticas, né? Eu tenho uma que a gente chama acting. O que significa o acting? O acting é uma posição em que eu coloco um funcionário, então eu vou dar um exemplo real, tá? Eu tenho uma área que tem 3 gerentes. Uma dessas pessoas saiu em licença maternidade. Eu peguei o gerente aqui, número 3, e coloquei na cadeira dela, tá? Uma outra posição gerencial, mas numa área diferente. Eu fiz um acting com esse profissional. Ele vai ficar por um período atuando como o gerente da área 1. E o que eu fiz com a área 3, né, que era a área da onde ele saiu? Eu peguei um coordenador e fiz um acting up, ou seja, ele assumiu funções acima do seu escopo hoje de senioridade. Eu fiz uma movimentação temporária com ele para um nível superior. Então, vou voltar lá. Eu tinha, né, a área 1, a área 2, a área 3, a profissional, né, a gerente da área 1 saiu em licença maternidade, eu peguei o gerente da área 3, coloquei na área 1, dando um novo leque de desenvolvimento para essa pessoa, uma nova equipe, uma área diferente, problemas diferentes, interações diferentes, stakeholders completamente diferentes. Peguei uma pessoa que está no plano de sucessão do gerente, né, da área 3 e coloquei ele para atuar por esse período, né, como o gerente da área 3. Isso é um processo de desenvolvimento temporário. Então, a gente tem uma política que rege tempos, existe um pequeno pagamento, como se fosse uma pequena bonificação atrelado a isso, e é um processo que a gente utiliza muito para desenvolvimento, tá? Além disso, eu tenho o chamado Job Swap. Então, ano passado, nós tínhamos um diretor e uma gerente que um precisava aprender da área do outro. Áreas completamente diferentes, tá? O que nós fizemos? Nós trocamos os dois de posição. Então, o diretor sentou na cadeira do gerente e o gerente sentou na cadeira do diretor, por um período também controlado. Nesse caso, foram 6 meses.
para que eles pudessem identificar quais eram os pontos importantes para que eles aprendessem, para que eu deixasse os dois prontos para assumirem desafios maiores dentro da carreira. Então, ambos estavam sendo preparados para posições mais seniors, mas eles tinham gaps importantes a serem desenvolvidos, e o Job Swap veio exatamente para que a gente pudesse, né, brincar, entre aspas, ali, trocar os dois de lugar por um período, para que eles aprendessem essas novas habilidades e depois voltaram para os seus lugares. Qual é a diferença para o Job Rotation? Normalmente o Job Rotation não envolve duas pessoas, tá? Então, o Job Rotation, eu pego um funcionário da área A, coloco ele na área B por um período, né? Muitas vezes no Job Rotation, eu não substituo o funcionário dentro da área, então a gente fala que é de um período até 3 meses para que a pessoa possa aprender novos skills, muitas vezes possa até fazer um shadowing, né? Que a gente chama que é como se você fosse a sombra ali de algum profissional para você aprender alguma coisa. Então, esse é o Job Rotation. Tem algumas movimentações também que são bem arriscadas, né? O que a gente chama de bold moves. Então, um exemplo, dentro da região da Latina, eu tenho uma pessoa que é um altíssimo potencial e ela já é um grade, ou seja, ela já está num nível de senioridade bastante grande. Mas para ela assumir outras funções que a gente identifica que ela tem potencial, como assumir, por exemplo, a liderança de um país, ela precisou assumir um país menor. E esse país menor, ele tem um grade, né, que a gente fala, menor do que a posição atual dela. Então, digamos que ela é uma posição mais senior e até mais cara para a organização, dentro de um país menor. E por que a gente fez isso? Para a gente desenvolver exatamente as habilidades para que ela ficasse pronta para assumir um país maior. Tá? Então, esse é um dos exemplos de movimentos arriscados que a gente fez, a gente chama, né, é uma tradução, bold move seria muito mais esses movimentos de desenvolvimento para grandes posições. Então, a gente tem bold moves para posições de GM, de General Manager, de diretores de vendas, daquelas posições maiores dentro da organização. O recrutamento interno, que eu entendo que boa parte das organizações também tem, então, muitas vezes a gente, como, né, nós temos farma e consumo, e às vezes a gente não conhece os profissionais que estão em farma, ou os profissionais de farma não conhecem os da consumo, o recrutamento interno também é uma super ferramenta para que a gente possa acelerar o desenvolvimento. A gente já mandou profissionais para farma, depois eles voltaram para consumo e vice-versa. Espera aí. Que entrou uma... Desculpa, gente, que eu estou no celular. E a gente tem um programa formal que se chama Accelerating Difference. Esse programa é um programa global em que ele fala sobre acelerar, né, as minorias. Então, a gente fala aqui do desenvolvimento de mulheres, né, de diferenças étnicas, então eu tenho negros, eu tenho asiáticos, e é um programa estruturado em que eu tenho não só uma parte teórica, né, então eu tenho, falo muito sobre a estrutura realmente das minorias, tem uma parceria com o Google que se chama I Am Remarkable, que é um programa bastante interessante para quem não conhece, que fala muito sobre isso, e ele tem parcerias também com outros profissionais para mentoria, para coaching, em que a gente pega o plano de desenvolvimento desses profissionais e debruça sobre ele bastante tempo, bastante investimento para que a gente tenha uma empresa cada vez mais diversa. A Fabiola vai falar sobre aceleração de diversidade, então eu não vou falar muito sobre esse programa, mas é bem importante que vocês entendam que além de todas essas ferramentas que a gente usa, globalmente a gente também está pensando em como acelerar as diversidades, que eu entendo que é um ponto bem importante para boa parte das organizações, tá? Então, essas são as ferramentas hoje que a gente dispõe, né, para que a gente acelere o desenvolvimento dos nossos talentos. Mas tudo começa, gente, dentro de um plano de desenvolvimento robusto. E que a gente entenda qual é o passo de carreira daquele funcionário. Não adianta a organização querer que o funcionário vá para a posição de gerente de vendas se o interesse dele é marketing, se o interesse dele é trade. Então, já aconteceu isso, que muitas vezes, dentro de uma discussão de sucessão, a gente fala, olha, essa pessoa pode ser sucessora da área A. E o gestor fala, mas ela não tem interesse em ir para a área A.
E ela é um baita talento dentro da organização. Então, como é que a gente aproveita esses talentos e realmente alinha a necessidade do negócio com o interesse pessoal? Porque se a gente não conseguir fazer isso, invariavelmente ela vai para o mercado e vai conseguir uma posição dentro de alguma área de interesse dela. Então, isso a gente tem feito nos últimos 3 anos, a gente tem trabalhado bastante com isso. O time já está bem acostumado com essas ferramentas e enxerga de uma maneira muito positiva. Se você puder passar, por favor. Então, quais são os resultados que a gente teve, né, com todos esses aproveitamentos internos que nós tivemos? O engajamento, então, as pessoas entendem que existe oportunidade de carreira dentro da GSK, elas se sentem reconhecidas e muitas vezes, quando você faz o processo da maneira correta, o próprio time também se fortalece e se sente reconhecido naquela pessoa que foi promovida. Eles se sentem parte de todo esse processo, eles entendem que eles estão sendo desenvolvidos, eles entendem que qual é o próximo passo de carreira, existe transparência, né? Eu não sei se vocês já viveram, mas eu já passei por situações na minha vida profissional em que as grandes frustrações eles me diziam que eu era o próximo, sei lá, gerente de compras, e quando a vaga ficou aberta, eles foram para o mercado e ninguém veio falar para mim. De repente, eu tinha um gestor em cima de mim. Então, isso a gente evita quando a gente trabalha com eles esse plano de sucessão. E já aconteceu sim, né, de eventualmente a pessoa não estar pronta e a gente sentar e conversar, tá? Isso garante também a continuidade do negócio, porque as pessoas estão aqui, conhecem a cultura, conhecem o que é importante, tem um tempo muito mais rápido, obviamente, do que uma pessoa vindo do mercado, que tem o seu tempo natural de ambientação, e agilidade, que é o que a gente precisa cada vez mais, né? Então, essa ferramenta que a gente implementou, esse cuidado dentro do plano de desenvolvimento com todas essas ferramentas, ela traz agilidade e ela traz um senso de segurança também, né? Para todo mundo que está aqui dentro. E nós vimos isso bastante quando a gente vê os resultados da empresa. Tá? Pode passar para mim, por favor. Então, a gente, na última pesquisa de opinião, a gente teve o maior engajamento da América, né, com mais de 90% de favorabilidade. O nosso turnover é abaixo de 5%. A gente tem 85% das nossas vagas preenchidas internamente e a gente conseguiu construir um plano de sucessão robusto. Ah, você não vai para o mercado? Vou. Às vezes eu vou. Quando eu quero trazer uma competência nova, uma competência diferente, eu vou para o mercado, sim. Mas quando eu estou falando de alguns pontos que eu consigo desenvolver internamente, a gente dá sempre preferência por trazer, né, esse processo à tona e desenvolver os nossos talentos de uma maneira acelerada para que a gente tenha todos esses resultados. Então, é muito bacana a gente entender que os profissionais reconhecem isso, e não só aqueles, porque não só aqueles que são considerados talento, mas aqueles outros, né, que não estão, de repente, numa posição dentro do box, eles não ficam esquecidos. Eu acho que isso é bastante importante, apesar de a gente estar falando aqui de talentos. A gente também olha para o plano de desenvolvimento daqueles outros funcionários que não são talentos, de uma maneira diferente, oferecendo outras ações, mas a gente também olha e também cuida desse público, tá? Então, era um pouquinho isso, né? Eu deixei aí um tempo para a Fabiola, e depois a gente vai abrir para as perguntas, mas eu queria deixar uma pergunta aqui para vocês. Pode passar, por favor. Que é como é que a sua organização tem tratado os talentos. É um ponto aqui para a gente pensar e ver se, de repente, está bom, está bacana, mas, de repente, tem alguma coisa que a gente possa fazer diferente. E eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tem um case bacana para contribuir, para a gente compartilhar, para que a gente saia mais fortalecido e faça o melhor uso de todas essas ferramentas dentro das nossas empresas. Então, eu queria agradecer a oportunidade e compartilhei com vocês um case muito bacana que a gente aplicou nos últimos períodos. Andressa,
que legal essas ferramentas, assim, esse Job Swap, Acting Up, não conhecia, muito legal. E, assim, quais vocês têm mais utilizado, né, nesses últimos 3 anos? Tem alguma ferramenta que vocês têm uma certa preferência ou vai muito de acordo com a necessidade de cada colaborador, de acordo com o contexto? As mais comuns, Mac, é o Acting e o Acting Up, tá? Job Swap é uma mais delicada, porque ela envolve 2 pessoas e 2 áreas, muitas vezes, né, análogas ou que não, de repente, tem correlação. E, obviamente, que o GM, né, no nosso caso, ele tem que comprar tudo isso, porque é uma mudança importante. Então, o apoio que você tem da alta liderança para que todas essas ferramentas aconteçam, ela tem que ser plena, porque envolve um risco, né? Você tem um período ali de aprendizado, por mais que sejam funcionários de dentro e tudo mais, ela exige um período de aprendizado, e por isso a gente está falando de talentos que têm uma learning agility maior, né? Uma capacidade de aprendizado mais rápida. Mas o Acting e o Acting Up são as ferramentas que a gente mais utiliza. Interessante. Eu também não tinha ouvido falar, não, achei muito legal, né? É o que você explicou, né? Porque o job rotation é uma coisa que um fica, às vezes vai um e o outro e não preenche a vaga, né? Que você estava explicando. É bem interessante. E aí que você falou do Bold Move, é uma coisa que até a minha irmã, né? Que a minha irmã, ela se tornou presidente da Coca-Cola, o movimento da Coca-Cola também, para preparar os executivos, aí leva para uma área que não é a área do grade, né? Não tem um grade tão alto, mas é para exatamente preparar como general manager de uma área mais importante, né? É isso aí, Vera. Ela é CEO agora da Ásia, de 18 países, mas, de qualquer maneira, a Ásia, na região dela, não é a região que mais vende, etc., né? Então, ela está sendo preparada para assumir uma posição mais importante no mundo agora. Que bacana. São movimentos muito legais, né? Eu acho que são ferramentas muito bacanas e que as empresas estão se arriscando mais, né? Sim, antigamente verdade. Você não pensava nisso, você não pegaria uma pessoa, colocaria numa outra, como você acabou de comentar, porque você precisa ali da entrega, do resultado que todo mundo precisa. Exatamente. Né? Mas são movimentos que a gente arrisca porque a gente tem certeza que o ganho vai ser maior. Né? Exato. E tem que confiar muito no executivo, né? Porque está entrando numa região totalmente nova, desconhece, né, como funciona, e para mudar o panorama da situação, né? Então, é muito legal. E nesse caso que eu comentei, ela é colombiana, ela está num país pequeno da América Central, para depois assumir um outro país, não é nem o país dela mesmo. Perfeito, isso aí. Acontece isso mesmo. Eu acho bacana uma coisa que a Andressa falou, assim, que muitas vezes a gente fica esperando o profissional estar pronto, e aquela coisa, talvez não seja o momento, vamos esperar, vamos desenvolver, vamos treinar, vamos isso, vamos aquilo, o mercado vem e pega a pessoa. Né? Então, acho que de vez em quando a gente, enquanto RH, enquanto organização, precisa arriscar um pouco aquilo que você falou, joga na piscina porque vai nadar. Né? Se tem eu adorei essa, inclusive. Talento, vai nadar. Eu vou usar essa eu vou eu vou, inclusive, jogar os meus talentos na piscina da próxima vez. Jogo numa piscina e vou ver quem nada. Então, quem sabe, né? Eu ia até colocar uma piscina, porque a gente fala eu levo tudo pro lado literal, né? A gente testa a piscina, né, gente? Mas acontece muito, né, em todas as organizações. A gente precisa ter o checklist. E quando a gente traz o mercado, claro que a gente traz o melhor, né? Mas muitas vezes é aquilo, a gente conhece só o melhor lado do profissional, né? Todo mundo tem os seus pontos de desenvolvimento. Então, será que eu não tenho ninguém dentro de casa que eu possa desenvolver para assumir, né? Então, é um pouco do que a gente discute. E às vezes você traz uma pessoa de mercado, você acaba desmotivando, desengajando, porque a pessoa fala, poxa, mas isso daí eu tenho dentro de casa, né? Então, qual é o diferencial? E, de novo, não é de maneira nenhuma. A gente traz pessoas do mercado, sim, que a gente precisa, muitas vezes, de novos mindsets e tudo mais, mas a gente tem sempre que olhar para a prata da casa. Né? Mas é o que você falou, né? Olhar, aí você vai buscar novas competências no mercado, né? Você desenvolve quem está aqui, mas novas competências, de repente, busca fora. Isso aí. A verdade é que ninguém está 100% pronto nunca, né? Eu, inclusive, trabalhei durante alguns anos em empresas e assim, eu tive a vontade de voltar ao Fala Company para assumir assim, uma equipe de 10 pessoas e eu tinha assumido só um estagiário, né? Então, a minha mãe falou, vai na fé porque vai dar certo, assim. Então,
você tem que também ter uma pessoa que te motive, né? Que acredite em você, para você fazer esse movimento, né? E você vai aprendendo e vai levando porrada, né? E faz parte, né? E dentro de todos os níveis hierárquicos, isso que eu acho interessante, porque existe uma fantasia que as pessoas lá em cima, né, os GMs, os grandes diretores, os CEOs e tudo mais, eles já sabem o que vão fazer. Mas muitas vezes, vocês já devem ter tido contato também, né, com esses profissionais, eles falam, bom, quando eu sentei na cadeira, eu falei, bom, e agora? Né, por onde eu começo? Então, é muito interessante, porque, claro, que quem está embaixo fala, nossa, a pessoa agora chegou, sentou na cadeira e está lá pleno. Muitas vezes aparenta essa plenitude toda, mas por dentro está, e agora? Né? Qual é o próximo passo que eu dou? Verdade, com certeza. As dúvidas, tem dúvidas também nos níveis mais altos, né? Então, normal, é isso aí mesmo. Eu li a biografia do Tim Cook, né? Ele estava bem perdido, né? Quando teve a sucessão, né? Do Steve Jobs. Durante o primeiro ano ele estava totalmente perdido, né? E, claro, você tem que aparentar para o público que está tudo certo, né? Está tudo sendo bem controlado. Mas é engraçado você ter falado isso, né? Porque não necessariamente por ser um GM a pessoa tem controle de tudo. Né? Exatamente. É a primeira vez, né? A primeira vez dá sempre um frio na barriga. Acho que a Rose escreveu isso. A primeira vez dá sempre um frio na barriga, independente do que seja. Seu primeiro dia isso aí, Rose, isso aí. Você estava com frio na barriga, né? Andressa, eu queria te fazer uma pergunta. É a Alice aqui. Oi, Como Alice. que vocês organizam Alice Kiss. Fala. Como que vocês organizam esse jogo de xadrez? Eu fiquei muito curiosa. Você contou que algumas ferramentas duram 6 meses, outras duram 3 meses. Você espera uma ferramenta acabar para começar outra? Ou vocês fazem tudo ao mesmo tempo, tudo encaixado? Como que funciona essa organização? A gente tem, na verdade, uma política que define tempos máximos, né? E o tempo que menos bom, job rotation também, né? Tem um período ali, mas isso vai muito de acordo com a necessidade do negócio. Então, por exemplo, esse caso que eu comentei, né, da área que tinham 3 gerências, a gerência, né, número 1 saiu em licença maternidade, a gente sabia que ia ser por um período de aproximadamente 7 meses, né? Então, eu fiz um processo para esse gerente da 3 ir para 1 e o acting up aqui para esse coordenador virar gerente por 7 meses. Depois, as pessoas voltam para suas posições. Eu acho que essa é a beleza dessas ferramentas. Todo mundo vai sabendo que está indo para desenvolver e eu brinco, o máximo que vai acontecer é você voltar para sua posição, né? Mais consciente das suas fortalezas, com alguns checks ali nos pontos de desenvolvimento. Então, ela volta e não necessariamente tudo acontece dentro da mesma área. Então, isso era uma área de excelência comercial, dentro da área de vendas eu tenho alguns actings ou acting ups acontecendo, e tudo isso fica amarrado dentro do nosso sistema, do Workday. Então, a gente consegue ter esse controle. A gente tem controles paralelos, que o RH adora controle paralelo, né? Uma planilhinha de Excel, mas a gente tem isso, sim, dentro do nosso sistema, até porque tem um pagamento atrelado. Então, de tempos em tempos, né, é um percentual, tudo dentro da política lá, que essas pessoas recebem. Então, vocês têm esse controle e vai se encaixando naturalmente, né, pelo que eu entendi. Vai se encaixando naturalmente conforme as oportunidades acontecem. Então, eventualmente, um pedido de demissão aconteceu, eu consigo movimentar uma cadeia inteira. Né? E isso em vendas aconteceu bastante. Esse ano em marketing, eu tive 44% da minha população mudando de função. De janeiro até hoje. Caramba. É quase metade do marketing. É quase metade, sim. Então, porque aí vão acontecendo algumas saídas e a gente vai, né, vai subindo, vai fazendo um acting up. E quando a gente parou para analisar os números, foi fantástico. Assim, esse ano foi realmente bastante, né, aproveitamento interno. Obrigada. Muito bom, muito bom. Eu queria agradecer demais essa apresentação. Fiz várias anotações aqui sobre Acting Up, JobsWow. Depois eu vou pesquisar mais a fundo sobre isso. Muito legal mesmo. Obrigado por ter compartilhado esse case, né? Eu não tenho dúvidas de que o resultado foi super bacana, né, na GSK. E agora eu vou passar a palavra para a Fabiola, né? A Fabiola, que é Head de RH da BAT. E ela vai se apresentar, falar um pouco mais da área dela, mais focado. O dela vai ser mais focado na parte de diversidade, né? Então, Fabiola, obrigada, fique à vontade.
Então, acho que primeiro, obrigada pelo convite. Como o Mark falou, eu sou Fabíola Silva. Hoje eu sou Head da área de Talento, Diversidade e Inclusão aqui na BAT, né, que é British American Tobacco, a antiga Souza Cruz, como a maioria de vocês conhecem. Como representante da área de diversidade, eu falei para o Mark que tem uma coisa que eu preciso fazer para a gente ser bastante inclusivo aqui. Eu vou fazer uma audiodescrição minha. Então, eu sou uma mulher branca, cisgênero, eu tenho um cabelo levemente cacheado, que nesse momento está mais ou menos na altura do meu ombro. Aqui eu estou falando com vocês do meu quarto, dá para ver uma janela, uma cortina do lado direito, um pedacinho da minha cama do lado esquerdo, e atrás de mim tem um armário branco. Então, para quem não está me vendo, já tem mais ou menos uma ideia de quem eu sou. E aí, gente, deixa eu tentar compartilhar minha tela. Vamos ver se vai dar certo, gente. Porque me avisem se vocês estiverem vendo. Deu certinho. Estamos vendo. Maravilha. Então, vou começar falando um pouquinho de quem sou eu. Sou psicóloga, assim como a Andressa, me formei pelo UFRJ, me formei achando que eu ia ter um consultório lindo com vista para o mar, me decepcionei com a psicologia clínica, mas me apaixonei pelo RH. Resolvi estudar mais, fiz MBA na parte de gestão de recursos humanos pela Fundação Getúlio Vargas, estou há mais de 18 anos atuando com recursos humanos. Sempre que eu penso nisso, eu tenho uma apresentação padrão que eu boto mais de 15, que é para ninguém fazer a conta da idade, entendeu? Mas aqui eu resolvi botar a data certinha. Bem, dentro da minha experiência, já tive uma vivência internacional, fui morar fora e trabalhar fora do Brasil. Sou mãe da Gabriela, minha filha, vai fazer 11 anos no mês que vem. Ela faz muita parte de quem eu sou, e se por acaso tiver uma participação especial por aqui em algum momento, tá tudo bem, ela vem. E além disso, sou tutora da Lili, que é a nossa gata linda, maravilhosa. Então eu brinco dizendo que eu tenho 2 filhas de olhos claros. Eu não tenho olho claro, mas eu tenho tanto a minha gata de pelos, quanto a minha gata sem pelos, que é a minha filha, as 2 de olhos azuis aqui em casa. Bem, falar um pouquinho para vocês, né? Recebi o convite aí do Mark e da Vera para falar sobre o programa de aceleração de carreira. E aí, assim, normalmente, o que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala de um programa de aceleração de carreira, né? Sempre que a gente conversa sobre esse tema, acho que a primeira coisa que todo mundo pensa é sobre o famoso programa trainee, né? Que é aquele modelo já conhecido, que a gente sabe onde a empresa aposta e faz um super programa de desenvolvimento, né? O programa Trainee, sim, é um programa de aceleração de carreira. A gente tem o programa Trainee, trouxe até um material para conversar com vocês, mas eu acho que muito na linha do que a Andressa estava falando, né? Eu acho que antes da gente pensar em programa de aceleração de carreira, por programa de aceleração de carreira, para dizer que tem, para sair, né, na mídia, para fazer propaganda da empresa, eu acho que tem que ter um propósito. Então, quando a gente pensa num programa Trainee, ele existe exatamente para resolver uma dor da organização, que vai muito em linha com o que a Andressa estava falando, que é um problema no meu plano de sucessório, como que a gente está pensando em termos de sustentabilidade do nosso negócio, como que a gente faz o desenvolvimento desses nossos talentos, né? Então, aqui a gente tem esse programa que faz parte do nosso portfólio de treinamento, e a cada ano a gente faz exatamente essa análise do quanto que o nosso pipeline é saudável, como que a gente está distribuído em relação aos nossos talentos, como que a gente está de potencial dentro das pessoas que estão hoje dentro da nossa equipe, para a gente poder fazer um levantamento e definir qual é a necessidade e qual é o número de vagas que a gente vai trazer dentro do nosso programa de trainee. Que aqui na BAT a gente não chama de trainee, a gente chama de Global Graduate Program. Tá? Então, ele é um programa que tem uma pegada bem robusta, um programa com uma característica de desenvolvimento acelerado muito forte, e com foco em profissionais recém-formados e com alto potencial. Tá? O nosso programa de Global Graduates aqui, né? Ele começa, primeiro, tem o grande diferencial que a gente diz que é um programa no qual o trainee, que aqui é o Global Graduate, ele começa a entregar desde o primeiro dia. Ele não vai ficar eternamente em sala de aula, ele entra e ele vai ter o acompanhamento, mas ele senta numa cadeira gerencial no dia 1. E ele tem que entregar a partir do dia 1.
né? É um programa que tem duração de 12 meses. Durante esses 12 meses, ele está numa cadeira onde está performando e está passando também por uma série de programas focados de desenvolvimento, que depois culmina num programa internacional, que é uma imersão de uma semana, que a gente chama do Grad Academy. Tá? Então, pré-pandemia, todo mundo ia para Londres, ia conhecer a nossa matriz, viagem maravilhosa, experiência incrível, se eu não me engano eram 2 semanas, e aí voltavam com, né, imagina, um networking internacional, uma super experiência, né, durante esse ano eles participam de projetos. Infelizmente a pandemia não deixa fazer a viagem, mas a gente continua com o treinamento, continua com essa pegada internacional, então eles vão para esse treinamento 100% virtual, onde eles vão estar com Global Graduates do mundo inteiro, onde eles vão ali não só aprender, como também construir essas relações, que a gente sabe que são super importantes. E aí, depois que ele conclui a graduação, né, que ele passa do programa, e a gente faz o famoso up or out, ou seja, né, ou vai ou racha. Então, literalmente, a gente... Vera ia falar alguma coisa? Eu gostei do upper alto, vai ou racha. É isso, é up or out, literalmente. Então, você toma uma decisão. A gente faz 2 assessments up or out no decorrer dessa trajetória, um com 6 meses. Então, que você tem aquelas, né, a pessoa chega, obviamente que não tem muito como medir entregas sólidas, mas você está avaliando o potencial, a curva de aprendizado, que a gente espera que seja uma curva mais acelerada, porque você está contratando pessoas de alto potencial do mercado. E depois, com 12 meses, quando conclui o programa, a gente faz uma avaliação final, no qual aí sim a pessoa senta dentro de uma cadeira que a gente diz que aí sim é uma cadeira gerencial. Né? Então, dentro desse programa, a gente traz a possibilidade da pessoa, a partir do momento da contratação, em 5 anos, o ideal é que ela esteja aí, tem a possibilidade de subir até 3 níveis dentro da organização. Então, ele entra 12 meses no programa, depois ele passa para uma posição de gerência júnior, com a possibilidade de fazer um international assignment, né, de fazer uma expatriação de curto prazo durante esse período. Depois, ele sobe mais um nível ainda aí dentro desse junior management, até que ele chega no middle management, num período de 5 anos. Então, assim, conceitualmente, eu não conheço nenhum programa de aceleração mais acelerado do que esse, né? Só que, assim, também só isso não resolve o nosso problema, né? Eu acho que isso resolve uma das dores da organização, mas a gente tem outras coisas que a gente precisa trabalhar. Então, eu vou ter sempre esse grupo de Global Graduates, que vão ser pessoas de alto potencial, que a gente faz aceleração de carreira, mas eles representam 5% do que são os nossos colaboradores, se isso. E os outros 95%, né? O que a gente está fazendo por esses? Então, acho que aí eu não vou repetir, porque entram todos os programas que a Andressa comentou, acho que a gente tem aí muitos pontos em comum. Mas eu acho que uma das questões super importantes para a gente trazer é que, assim, a aceleração ela não existe só do lado da empresa, né? Não existe aceleração de carreira sem a gente falar de protagonismo, né? Então, é aquilo da pessoa aceitar o desafio, da pessoa se jogar no desconhecido, né? Se joga na piscina e nada, dá teu jeito de nadar e chegar na borda da piscina. Mas se a gente não se arrisca e se a gente não tem o protagonismo, isso não adianta o quanto que eu queira, enquanto empresa, investir e acelerar, porque não tem como esse programa ter sucesso, né? E aí, como que a gente olha essa parte de desenvolvimento, né? Então, eu estou falando ali, aqueles 5% de talentos que são os nossos Global Graduates e os outros 95% a gente vai trabalhar através de programas de desenvolvimento robustos, né? Então, aqui a gente trabalha muito com esse conceito de que o colaborador, ele é o protagonista do desenvolvimento, né? Então, a gente tem todas as ferramentas para que eles possam acessar. A gente tem uma série de conteúdos online, então a gente tem uma parceria aí com o LinkedIn Learning, a gente tem uma outra plataforma interna que a gente chama de The Grid, que tem uma infinidade de conteúdos também que a pessoa pode consumir. E a nossa estratégia de desenvolvimento, que a gente diz que é a estratégia 70-20-10, acho que a maioria aqui já deve ter ouvido falar. Né? Então, ou seja, 70% daquilo que a gente aprende vai vir on the job, né? Aquilo que eu aprendo fazendo.
20% eu aprendo observando os outros. Então, eu vou aprender na medida em que eu estou participando de uma reunião, em que eu estou recebendo uma mentoria, em que eu estou fazendo um coach. Então, eu aprendo e construo em cima do aprendizado do outro. E só 10% vai vir da sala de aula, né? Então, as ferramentas que a empresa traz dos 10% estão aqui. Os 70% vêm dessas experiências aí que a Andressa falou super bem. E o 20% também aí da possibilidade de você ir compartilhando as experiências, né? Então, ou seja, eu vou nos 70% me envolver em projetos, eu posso, né, buscar novas responsabilidades dentro da minha função, eu posso tomar liderança de projetos, apresentações e atividades que estão acontecendo. Nos 20%, a gente tem uma ferramenta que é o Feedback 360, então eu tenho uma ferramenta online na qual eu posso entrar e pedir feedback 360. A gente tem projetos de mentoria e de coaching que são feitos por gestores internos da companhia. A gente pode conversar com os nossos pares, com os nossos subordinados, enfim, e fazer essa busca ativa também por feedback e aconselhamento. E os 10% de treinamentos formais, tá? E aí, vocês vão me perguntar, ok, a gente falou dos 5%, a gente falou dos 95% e cadê a diversidade, né? Então, trabalhar com diversidade, ele é um ponto super importante aqui para a gente na BAT. Hoje a gente tem um cenário onde o mundo cobra isso, acho que a sociedade cobra cada vez mais. Já está super comprovado que empresas diversas têm um faturamento mais alto. Então, eu brinco falando assim, que se a conversa e se o amor não falar com os nossos diretores, com os CEOs e tudo mais, a gente fala no bolso, né? Então, tem milhões de pesquisas da McKinsey que já comprovam que empresas diversas faturam mais. Empresas diversas têm uma facilidade maior para a inovação, né? Empresas diversas, elas têm uma longevidade maior. Então, se a gente não toca pelo coração, a gente fala com o bolso. Então, já que a gente fala de bolso, a gente precisa, de alguma forma, acelerar a carreira desses grupos também dentro da companhia, né? E a gente tem 2 programas aqui que eu tenho muito orgulho, né? Eu acho que o primeiro é o Women in Leadership, ou seja, é um programa voltado para aceleração e desenvolvimento de carreira feminina aqui dentro da companhia. E esse outro programa, que é o Programa de Desenvolvimento de Lideranças Diversas, ele está saindo do forno agora, a gente vai colocar o projeto piloto para andar esse mês. A gente finalizou agora o processo de inscrição e esse mês a gente começa esse programa. Então, estou trazendo aqui de primeira mão, eu vou falar só sobre a proposta, quem sabe depois a Vera me convida para vir falar sobre os resultados, quando a gente começar já a colher os frutos desse programa. É Com o muito nosso grupo aqui importante. dentro. Isso é muito importante porque como mentora de 50 mulheres negras, né, no grupo de mentoria de 50 mulheres negras, eu gostaria realmente de saber o resultado do programa. E, inclusive, eu tenho uma das mentoradas aqui no grupo hoje. É muito legal você saber que você tem esse programa, Fabiola, e que já vai começar agora. Muito legal mesmo. Vai, e aqui assim, nesse programa a gente teve que tomar uma decisão, e eu acho que esse é um ponto bacana de comentar, embora fuja um pouco da proposta, que é a questão do orçamento, né? Porque a gente tem sempre uma briga e falta orçamento para a gente fazer tudo o que a gente precisa fazer. E a gente acreditava tanto nessa agenda de diversidade que a gente tomou uma decisão de montar o piloto 100% interno. Então, esse programa está sendo feito 100% dentro de casa. A gente já sabe que não tem braço e não tem condição de ter esse programa como um programa de prateleira, facilitado e desenvolvido internamente. Então, a gente está desenvolvendo parceiros para isso. Inclusive, a Fala está trabalhando com a gente, quem sabe. Mas a gente decidiu, falou, cara, se eu ficar esperando o orçamento chegar, isso nunca vai sair do papel. Então, vamos fazer o piloto, a gente mede o piloto e a partir daí fica muito mais fácil a gente convencer a organização que vale fazer o aporte financeiro para que esse programa continue acontecendo, tá? Então, eu acho que é um pouco isso, né? Da gente não ficar esperando o momento ideal. Tem coisas que da mesma forma que a gente fala com os nossos talentos, a gente também precisa ter um pouquinho mais de ousadia
Também cai na piscina e nada, né? E arriscar e muitas vezes lançar um negócio e também cai na piscina e nada, né? Porque esperar que tenha dinheiro, tempo, condição climática, não vai, assim, né? Sempre falta alguma coisa, normalmente falta dinheiro. Então, já que não tinha dinheiro, o que a gente poderia fazer para ter esse programa de alguma forma, né? Mas, enfim, então, vou começar com mulheres, né? E aí uma das perguntas que a gente escuta aqui, né? É falar, tá, Fabiola, mas, cara, por que eu tenho que investir nisso? Né? Por que eu tenho que acelerar a carreira das mulheres? Né? E a gente fala, cara, hoje em dia as mulheres já são mais do que 50% da população brasileira. Né? Então já somos, de fato, maioria. Hoje, se a gente olha os dados de 2019, as mulheres em 2019 já representavam 63% dos diplomas universitários. Ou seja, a gente já começa a ver uma crescente de mais mulheres se formando nas universidades do que os homens, né? Por outro lado, as mulheres hoje ainda não estão alcançando todos os níveis da organização. Se a gente pensa em posições gerenciais de uma forma geral, a gente ocupa menos do que 40% das posições gerenciais. Subindo para o nível executivo, 14%. CEOs, menos de 3,5%. Né? Então, ou seja, existe sim um buraco aí muito grande que não está permitindo, que ainda não permitiu que a gente avance e que a gente chegue nos 50%, que seria nada mais do que um retrato do que é a sociedade lá fora. Então, quando a gente fala que a gente quer acelerar a mulher, não é porque eu acredito que as mulheres são melhores do que os homens, eu não estou agindo em interesse próprio porque eu sou mulher, e sim porque a gente quer, dentro da empresa, ter um retrato que seja fidedigno daquilo que existe do lado de fora da organização. Né? E aí, o que a gente resolveu fazer? Então, a gente montou um programa. Esse programa, ele existe corporativamente. Aí eu estou falando do grupo BAT. Ele já existe, eu chutaria dizer, pelo menos há uns 6, 7 anos. Ele era inicialmente um treinamento desenvolvido para as mulheres já numa liderança sênior da companhia, ou seja, eles já pegavam as mulheres da liderança média e faziam um programa de aceleração para a liderança sênior. E em algum momento, há 4 anos atrás, a gente olhou e falou, esse programa chega tarde, porque a gente precisa, na verdade, fazer com que as mulheres cheguem no nível júnior de carreira. A gente tem uma barreira, a gente tem um funil que vem antes disso. Então, quando as mulheres chegam na liderança média, elas já passaram por todos esses obstáculos. O treinamento agrega, o programa é bacana, super bacana, mas seria muito mais legal se viesse antes. Então, há 4 anos a gente desenvolveu esse programa, que é um programa voltado, né, para mulheres ali, nível de coordenação e gerência inicial, aonde a gente vai trabalhar essa questão do desenvolvimento com o objetivo de liberar potencial. Então, a gente fala muito sobre essa questão de como que a gente constrói uma marca pessoal, como que a gente faz essa parte da gestão de uma rede de contatos. Então, a gente já sabe, tem milhões de pesquisas que mostram que a maneira das mulheres fazerem isso é diferente dos homens. Nem sempre simplesmente copiar e colar o que já existe, o que o amigo faz, né? O que aquele colega homem faz, vai funcionar para as mulheres. A gente tem uma série de vieses conscientes ou inconscientes, a gente tem uma série ali de crenças limitantes que muitas vezes nos impedem de avançar. Então, eu brinco dizendo que muitas vezes nós somos o nosso pior inimigo. Né? Então, como que a gente começa a trazer tudo isso mais para a consciência, para que a gente consiga trabalhar essas questões e aí sim libertar esse potencial que existe dentro das mulheres que estão aqui na nossa organização. Né? Então, é um trabalho muito bacana, são 6 dias de imersão em treinamento, onde a gente vai construindo tudo isso. Então, você vai trabalhando essa questão de rede, marca pessoal, a gente fala sobre a questão de impacto e presença, né? Ou seja, uma visão bem holística e que tem como objetivo no final que a gente construa essas crenças fortalecedoras e que consiga fazer um verdadeiro movimento de aceleração de carreira. Então, o programa em sala de aula ele tem duração de 6 dias, mas ele continua e a gente tem esse acompanhamento por mais alguns meses. Então, ali uma das grandes questões desse treinamento que é muito bacana é porque você cria ali uma rede de confiança, porque você vai ter várias pessoas, várias mulheres que são suas pares, que você vai ver que sofrem
com as mesmas coisas que você, que tem as mesmas dores, as mesmas dificuldades, e no final a gente consegue construir ali uma rede de suporte que faz muita diferença. Então a gente escuta muito esse feedback depois de como que elas mantiveram contato com as pessoas que estavam naquele grupo, de como que elas continuam se ajudando, de como que elas continuam se dando coaching, né? E então isso tem criado um movimento muito bacana aqui pra gente. Nos últimos 4 anos, a gente treinou mais de 150 mulheres, então mais de 150 mulheres passaram por esse programa aqui com a gente. Eu acho que aí isso traz algumas consequências para a organização, que é, primeiro, que esse tema começa a ficar mais em voga, a gente começa a falar mais sobre isso e traz uma questão de conscientização da liderança. Então, olhando nos números da primeira metade do ano, que a gente já fechou, a gente teve 55% das contratações gerenciais foram feitas por mulheres. Então, ou seja, eu hoje já estou colocando mais mulher do que homem para dentro da minha organização. E é a primeira vez que a gente vê nos últimos anos essa tendência virando. A gente estava sempre ali 30 e pouco, 40 e pouco, e agora a gente vê pela primeira vez esse número invertendo e a gente sendo maioria nas contratações externas. Da mesma forma, a gente vê um incremento das promoções. Então, hoje, de todas as promoções, 44% são de mulheres. Então, se eu olho isso dentro do meu universo de mulheres e eu não tenho 44% de mulheres, isso significa que, de alguma forma, a gente está, sim, acelerando essas carreiras. Então, isso com certeza é um movimento que ajuda para que a gente consiga ir subindo e aumentando o número de mulheres e que a gente consiga, de alguma forma, contribuir para que essa estatística do Brasil, aos poucos, mude e que a gente consiga ter, de fato, uma participação maior das mulheres aí nas organizações, nas posições gerenciais, executivas e de CEOs, inclusive. Né? Então, hoje, quando a gente fala de 44%, isso significa aí um incremento de 7% se eu comparo com o mesmo período do ano passado. Né? Então, é aquilo que a gente fala, está longe de ser o que eu gostaria. Eu adoraria que a gente já tivesse nos 50%. Então, se eu olho o quanto que a gente vem evoluindo constantemente, mas num ritmo lento. A gente vai demorar muito para chegar no que a gente quer. Mas esse é um tipo de programa que a gente entende que sim traz um resultado positivo para a organização e que está comprovadamente através dos números gerando um impacto positivo e colaborando para aumentar efetivamente o número de mulheres em posições de liderança aqui na BAT. E aí o outro programa que a gente tem, que é o programa que hoje é um programa que a gente pensou voltado em raça, mas que a gente tem um intuito de, no médio prazo, ampliar para raça e PCD. Tá? E eu posso contar um pouco da história, por que nesse momento a gente decidiu fazer esse programa. Né? E aí tudo começa com a dor. E qual é a nossa dor hoje? Então, quando eu olho a fotografia da empresa, e aí eu posso, de novo, aqui trazer alguns dados para vocês. Né? Hoje, mais de 50% da população brasileira é considerada negra. Né? Pela primeira vez em 2019, a gente vê também esse número mudando. Em 2019, mais da metade dos diplomas concedidos pelas universidades foram para negros. Né? Eu acho que, infelizmente, com a pandemia, eu prevejo que esse número vai cair um pouco. Mas a gente aí começa a ver uma tendência e esse número está melhorando aos poucos. O programa de cotas ajudou nisso. Só que, mesmo assim, só 4,7% das posições de liderança são ocupadas por negros, se eu olho as maiores empresas do país. Né? Nas posições de direção, se a gente achava que estava ruim para as mulheres, está pior ainda para os negros, só 0,7% deles conseguem chegar em posições de direção da companhia. Então, a gente tem um cenário de desigualdade racial que é histórico no Brasil, que ele é muito preocupante. E aí, de novo, se a gente quer ter dentro da empresa uma fotografia que represente a população e a nossa sociedade que está lá fora, a gente precisa mudar esse número. Quando eu olho dentro da minha empresa e a gente olha a distribuição por raça, eu tenho um número bastante significativo de negros nos cargos mais operacionais, e na medida em que a gente vai subindo na pirâmide, a gente vai cada vez diminuindo mais a participação. Né? Então, de alguma forma, a gente entende que tem um bloqueio ali e que a gente precisa atuar. Então, o nosso objetivo foi o programa de aceleração de mulheres, ele foca mais no nível que já está na preparação e nos primeiros níveis de liderança, de
posições gerenciais. Para esse programa, a gente falou, aqui não é suficiente. Eu preciso pegar aqui o meu grupo que está se preparando para posições de coordenação e começar a dar instrumentos e começar a fazer esse programa de preparação para eles mais na base, né? A minha ambição era a gente fazer isso também com grupos de PCDs. Só que o problema com grupos de PCDs ainda está mais arraigado, porque a gente ainda tem muitas daquelas posições que foram criadas em 1800 Guaraná de rolha, porque tinha que cobrir cota, que são aquelas bases que estão bem lá na base da pirâmide, e que a gente ainda precisa trabalhar para conseguir desenvolver, para que eles cheguem nos níveis que a gente consegue trabalhar essas questões mais de liderança. Então, aí a gente tem um outro trabalho, que não é o tema de hoje, mas a expectativa é que esse trabalho dando certo, nos próximos ciclos, esse grupo seja um grupo de desenvolvimento. Tanto que a gente não está chamando ele de desenvolvimento, programa de raça, a gente está chamando de liderança diversa. Exatamente por isso, porque a gente pode abranger aí diversos grupos de minoria, né? Então, esse programa, ele está desenhado da mesma forma que o de Women in Leadership, né? O objetivo é de acelerar o desenvolvimento, de liberar o potencial. Então, a gente trabalha com o conceito de acelerar a prontidão. E aí a gente trabalha muito com aquele conceito do Ready Now e Ready Soon, da mesma forma que a Andressa falou, né? Então, o objetivo é que a gente consiga desenvolver, acelerar essa prontidão para que eles possam ocupar posições de liderança na companhia e que nos ajudem na questão de diversidade e inclusão, né? Porque representatividade importa. E a gente já sabe que se eu coloco um grupo de homens brancos para recrutar, a gente tem 90% de chance que eles contratem homens brancos para trabalharem com eles. Então, a gente precisa que esse grupo tenha maior representatividade nas posições de liderança para que a gente consiga atrair mais diversidade. Então, quanto mais diversos formos, mais a gente atrai diversidade, né? Então, a gente trabalha muito também com esse conceito do viés inconsciente, a gente trabalha nessas crenças limitantes, e como que a gente faz para maximizar impacto e presença dessa população. Ele é um programa que ele tem um momento sala de aula formal, da mesma forma, só que além disso a gente ainda tem um programa que a gente faz um acompanhamento de 3 meses. Então, eles chegam e eles vão participar desse programa, que é um programa de imersão. Depois, eles têm 3 meses de mentoria e eles têm todo um trabalho da área de RH para sentar e desenvolver o plano de desenvolvimento. Então, todo o apoio na conversa com o gestor e na conversa com essas pessoas que vão participar do programa, exatamente para ajudar a, primeiro, traçar um plano de carreira e, a partir desse plano de carreira, traçar um plano de desenvolvimento que possa ajudá-los nessa jornada. Né? Então, a gente lança esse programa, a gente já lançou esse programa no mês passado, a gente está terminando agora as inscrições e a ideia é que ainda esse mês a gente comece o programa na da primeira quinzena de outubro, perdão, é no mês que vem, a gente começa a imersão deles e aí faremos esse acompanhamento e quem sabe, Vera, aí depois eu venho contar como que a gente está evoluindo nesse tema. Isso é muito interessante, porque imagino que deve ter diversos aí dentro do programa, né, Fabiola? Que deve ter lideranças negras criando o programa junto com você, né? Tem. Porque essa era uma das principais preocupações que a gente tinha, né? Então, por exemplo, eu sou uma das facilitadoras do Women in Leadership. Eu estou super confortável de facilitar esse programa, porque eu sou mulher, eu sou mãe solo, eu passei por uma série de questões na minha carreira e o mais rico disso é a troca de experiência. Perfeito. Né? Tipo, em algum momento eu passei por isso, então vamos trocar a experiência, assim, né? Eu sei que o que funcionou para mim não funciona para todos, mas eu consigo entender. E a gente precisa de pessoas que tenham esse lugar de voz quando a gente fala de um grupo de raça. Né? Esse definitivamente não é o meu lugar. Então, eu porque conhece as dores, os desafios, exatamente isso. Então, o que a gente fez, a gente tem aqui os grupos de afinidade dentro da empresa, então a gente trabalha com diversos pilares de diversidade. Eu tenho um grupo de afinidade que é o grupo de raça, e esse grupo está trabalhando de mão dada com a área de talento para a gente poder fazer o desenvolvimento desse conteúdo e fazer a entrega. Então, eu tenho
gerentes e gestores negros aqui, que vão ajudar e vão fazer toda a entrega desse conteúdo junto com a área de talent nesse piloto, e aí a gente faz o acompanhamento deles ao longo dos próximos meses. Perfeito. Eu acho esses programas são muito importantes. Eu acho que realmente isso tem que ser replicado em todo o Brasil, pensar nisso, né? Porque essa inclusão ainda está longe de ser ideal, né? Do empoderamento dos negros, né? E seria bom daqui a pouco o Guilherme falar um pouquinho como é que é, porque você tinha falado que homens recrutam homens, né? Então é interessante o Guilherme entrar como homem, né? Ajudando o Mark aí, Mark, você não ficar sozinho, junto com o Thiago, então falar um pouco como é que é isso, né? Como é que ele faz essa diversidade dentro de uma empresa liderada assim, no RH por um homem, né? Não, e a gente aqui fez uma análise, de fato, dos vieses das nossas contratações, e quando eu olho os dados dos nossos gerentes homens, e eu olho a diversidade das equipes, percentual de contratação, assim, eu estou falando de dado real, não estou falando nem da pesquisa que está lá fora, que a gente pode falar, mas isso não encaixa aqui. Então, quando eu olho os meus dados, a gente percebe esses vieses. Existe, é super natural, eu tenho uma tendência a me identificar mais com quem é parecido Claro, comigo. normal, né? Então, e como que a gente foge disso? Então, a única solução é ter mais diversidade, é ter mais olhares, né? O Mark tem que tirar uma foto logo, pedir o pessoal ligar, porque daqui a pouco eu que vou dar mentoria lá para o grupo de 20 mulheres, então eu vou ter que sair daqui a 5 minutos. Então, se o pessoal puder ligar a câmera, Renatinha, Camila, Márcia, para tirar uma foto para Cecília, registrar. Thiago ajuda, Plínio, tem antes, mais Maria, homem. para a gente dar aquele sorriso. Exato. Vou usar, vou contar aqui. Renatinha, minha baiana querida. Vamos lá ligar a câmera aí. Camila Silva. Tamara! Vou contar de 5, hein? Vai lá. Isso. 5, 4, 3. Cadê a Ana Luísa? 2. Mais uma para garantir, então, tá? Espera aí que a minha mentorada vai lá tá ligando a câmera aí. A Ana Luísa aí, ó. Isso aí. 5, 4, 3, 2. Foi. Ana Luísa, obrigada, aliás, viu, por você estar aqui junto com a gente, ouvindo sobre esse programa de diversidade da Fabiola, da BAT, que é muito legal, né? Eu que agradeço estar ouvindo esse rico material aí para o meu conhecimento. É muito bom. Obrigada a todos aí, viu? Obrigada, Vera, somente você. Então, Mark, é isso. Gente, eu queria, então, acho que o Plínio tem uma pergunta. E o Guilherme ia falar também, né, Guilherme? Sim, é verdade, o Guilherme vai falar. Guilherme ia falar. Eu perguntei Tudo ao bom? Guilherme. Bom, pessoal, boa tarde. Pelo menos me colocou no spotlight aqui, tenho que falar. Exato. Né? Estava tão quietinho. Não, só me apresentar aqui. Sou diretor de RH para a Latam da Galderma também, né? Uma empresa então que a gente trabalha muito com o público feminino também. Se a gente não tivesse a diversidade de mulheres, de homens e de diferentes backgrounds, eu acho que essa parte mais importante também. A gente ainda vem caminhando a passos engatinhando aqui a Galderma. Eu cheguei faz 5 meses, na verdade eu vou fazer 6 meses agora, dia 22 de setembro, mas ainda é uma empresa que a gente vem engatinhando em termos de discussões do tema de diversidade, né? Então eu tenho trazido um pouco mais dessa preocupação que eu trago lá da Roche, que foi minha empresa anterior também, justamente um pouco nessa provocação e traz esses pensamentos. Então já temos trabalhado com o Reinaldo Bugarelli, eu trouxe a Margarete Goldenberg também para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, a gente tem diversos pontos e trabalhar principalmente com os gestores de tirar esse viés que a Fabiola falou sempre, que sempre existe no momento da contratação, né? Como é que você tira esse viés? E eu acho que até a contratação virtual tem ajudado muito nisso, porque ela tem tirado muitos dos vieses inconscientes que a gente tem. Então, você já não recebe a pessoa aqui no escritório, você já não precisa ficar analisando 500 mil vezes como é que ela está vestida ou não, como é que estão as coisas. Então, esse recrutamento virtual também ela tirou um pouquinho mais disso. Mas é uma longa jornada, uma batalha que a gente tem que ir dia a dia construindo com os gestores, mudar o mindset, mudar a cabeça de todo mundo não é tão fácil. Mas somos uma empresa que a gente já tem até 50-50 de homens e mulheres, mas se eu vou para a liderança, já estou 70-30, como é um grande retrato, acho que da grande maioria das empresas, mas temos um caminho para trilhar. Temos uma GM que ela é mulher, né? A mulher é GM, então temos uma liderança importante também dentro da diretoria como mulheres, mas é no dia a dia, nessa conversa dia a dia nossa com os nossos gestores, nesse convencimento,
nesse trabalho que não é rotinário, que a gente tem todos os dias aí também, né? Mas fico super disposto para conversar um pouquinho mais. Aqui me colocou aqui na frente de todo mundo, mas é um tema super interessante, muito bacana o trabalho que eu vi aqui. Eu cheguei um pouquinho atrasado, peguei só do bate no final, mas não queria deixar de entrar aqui no bate-papo de hoje. Obrigado, Guilherme. A gente tem falado muito sobre esse assunto, né? A gente já teve, eu acho que, uma pauta de diversidade e inclusão que a gente trabalhou bastante. A gente trouxe até um comentarista da CNN, uma jornalista, a Karine Alves, que agora está na Esporte TV, né? Para falar sobre, enfim, até desses meios também. Mas eu acho legal a gente abrir para você também poder participar e trazer a sua experiência, porque eu acho que é rico essa troca. A Andressa trouxe programas incríveis que eles estão fazendo na GSK, né? Foi muito bacana, a gente vai compartilhar também. Então, acho que isso é rico para todo mundo, que todo mundo aprende, né? Todo mundo aprende junto e desenvolve junto também, né? Exato. É isso. Então, eu vou agradecer, e eu que vou sair agora. Eu te botei no spotlight e eu saio. Aí deixo vocês fazerem as perguntas. Obrigada, Fabiola. Obrigada, Andressa. Vocês são incríveis, foi viu? Ótimo. Foi muito bom. Muito obrigada mesmo. Até a próxima. Beijo. Tchau. Beijo. A Rose teve uma pergunta aqui no chat, né? E com relação a profissionais, ambos os sexos mais sêniores, né? Como a empresa vê isso na BAT? Você tinha colocado no meio da sua apresentação. Rose, você consegue me explicar um pouquinho melhor essa pergunta? Eu não entendi. Você está no mudo. Na verdade, assim, fala-se muito em diversidade, né? De gênero, mas e da questão idade? Como é que a empresa está se movimentando? Porque, assim, a gente vê que tem profissionais extremamente qualificados que estão no mercado, que já passaram dos 40 a mais, 50 a mais, e por aí vão os maisinhos todos, né? Como é que a tua empresa, e também vale essa pergunta, assim, enfim, se alguém tiver alguma experiência também, como é que está vendo isso, né? Bacana. Vou ser 100% transparente, eu vou falar que hoje isso não faz parte da minha agenda. E aí eu vou te explicar um pouco do porquê. Eu acho que hoje a gente tem uma característica na companhia onde as pessoas, de fato, ficam até se aposentarem. Né? Então, a gente tem ali um grupo que é muito fiel à marca e à empresa e que ficam 30, 35 anos trabalhando aqui com a gente. Então, hoje eu não tenho uma dor no que fala de diversidade em termos de idade. A gente tem um mix super saudável de todas as faixas etárias dentro da companhia. Então, como não é uma dor, a gente não trabalha isso diretamente através da agenda. Eu acho que isso vem se tornando cada vez mais um ponto importante, porque essa nova geração já não tem a mesma fidelidade nas companhias. Então, quando você vê, inclusive, turnover por faixa etária, a gente tem um turnover muito mais alto nessa faixa etária de baixo, que acaba gerando esse movimento dentro da organização. Então, pode ser que na medida em que esse grupo que hoje existe comece a se aposentar e eu não tenho esse outro grupo da base um pouco mais jovem que está permanecendo, a gente vai ficar com um buraco em algum momento e aí pode ser que isso precise entrar na agenda. O que eu falo muito aqui, Rose, é que assim, eu não consigo abraçar tudo, porque se eu quero fazer tudo, no final eu não faço nada. Então, a gente está trabalhando com 2 grandes focos, que é raça e gênero, que é trabalhar mulheres. Então, assim, a partir do momento em que eu conseguir fazer com que isso caminhe, que entre no sangue de todo mundo e que comece a fluir com naturalidade, eu consigo pegar uma outra causa para abraçar e falar com a organização sobre isso, né? Então, acho que hoje a minha empresa é uma empresa que não tem um cenário de crescimento. Então, não é que eu amanhã vou abrir um novo segmento e vou contratar 1000 pessoas e dentro dessas 1000 que eu contrato, eu considero essas variáveis. Eu tenho uma empresa que tem um headcount estável, que não está crescendo, né? A gente trabalha com tabaco, a população está parando de fumar, então assim, não é uma empresa em franca expansão, vamos ser transparentes, né? Até mesmo isso eu ia te perguntar, Fabiola, também, como é que é, além do tema de diversidade, atrair também para uma indústria de tabaco com essas novas gerações, que não deve ser tão fácil assim, né? Então, esse deve ser uma discussão interessante que vocês têm aí dentro. Eu sei que já tem uma nova visão, um novo propósito, agora que é diferente do tema do tabaco, mas deve ser interessante atrair essa nova geração, né? É um trabalho ainda mais difícil ainda, né, para vocês.
Assim, o que a gente fala aqui internamente é que, assim, de controverso basta o nosso produto. Então, eu acho que uma das questões, a gente tem práticas que hoje são consideradas práticas de referência de mercado na parte de gestão de pessoas e um tratamento extremamente ético com todos os nossos profissionais. Então, eu acho que hoje, se a gente pensa em desenvolvimento de pessoas, capacitação, toda essa parte de agenda de sustentabilidade, ESG, que tem uma agenda fortíssima dentro da companhia. Então, acho que a gente vai muito por esse pilar de falar, cara, deixa de controverso ser só o nosso produto, de resto a gente precisa ter práticas de ponta e a gente precisa realmente ser considerado uma referência no que diz respeito à gestão de pessoas, exatamente para que esse seja o chamariz para que as pessoas venham trabalhar com a gente. É uma empresa que é ética, uma empresa que, né, trabalha fortemente no desenvolvimento da carreira das pessoas, né, que investe nos colaboradores. Então, acho que é um pouco por essa linha. Mas é um desafio, com certeza. Legal. Até a Jennifer comentou aqui, né? Como mulher negra, eu fico muito feliz ao ver esse tipo de programa. A Jennifer, inclusive, entrou para o Fala Company, né? Essa semana, hoje, inclusive, né? O primeiro dia dela com a gente, vai trabalhar na área comercial com a gente. E a Cecília também, né? Falou, eu também, Jennifer. Então, assim, super parabéns, assim, por esses dois projetos, né? O Women in Leadership e esse programa de pessoas diversas, né? Assim, muito legal mesmo, né? E eu queria agradecer novamente as duas, Fabiola, Andressa, pelas apresentações, foram maravilhosas, assim, eu anotei diversas coisas que eu desejo implementar para o Fala também. E espero que todos tenham gostado também, que participaram, né? E agradecer a todos que participaram aqui dessa live. Espero vocês na próxima também. Eu que agradeço. Agradeço a Fabiola, também aprendi um monte. Obrigada, Depois gente. a gente troca mais figurinha. É isso. Um beijo para todo Obrigada mundo. pelo convite. Ótima semana para vocês. Para todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, pessoal. Beijo, beijo.